Olá pessoal, eu iniciei um estudo sobre como agiram os gestores de fundos durante a crise. E hoje vou apresentar o primeiro caso, da Mogno, do Daniel Caldeira. Por que eu resolvi começar pela Mogno? Por dois motivos. Primeiro, eu considero os relatórios gerenciais dele muito bem feitos, simples de entender, onde mostra a estratégia do fundo, etc. O segundo é porque o próprio Daniel Caldeira ele tem um programa quando entrevista outros gestores. E ele também acaba emitindo muitas vezes a opinião dele. Então isso dá muita transparência para a gente compreender o que eles pensavam no momento e assim eu consegui mais fontes para fazer esse trabalho. Então vamos lá? Então, a parte um desse estudo. Primeiro, como é que estava a situação do país na pré-crise, né? Se a gente for olhar lá a situação de dezembro de 2019, né, o mercado estava em forte alta, boa parte dos fundos de investimento imobiliário sendo vendidos muito acima do valor patrimonial por cota, né? Então, bom ágio, que dava para eles tirarem um bom ganho de capital. E olhando a perspectiva para 2020, né, era unânime nas casas de análise de que 2020 seria um ano de recuperação para o varejo. E todos os analistas aí, se você for pegar os relatórios do início de 2020, você vai ver que todos recomendavam investir em shopping. É uma ironia, né? Como é que se saiu a Mogno? A Mogno estava passando pela quarta emissão, né? Em 6 de janeiro eles comunicaram o encerramento da oferta pública, onde eles arrecadaram 360 milhões, né? E no relatório gerencial de fevereiro, o fundo já comunicou que ele alocou praticamente todo o capital, é o que mostra bastante eficiência do fundo, né? O que eles fizeram? Eles compraram JSRE, que eles passaram a ser 4,9% do fundo, compraram o HSMOL, né, o HSML, que se tornou 4,8% do fundo, e o ALM 11, que passou de 1,2% para 3,4%. Além disso, eles investiram em CRIs também, o RBRY, o da Capitânia também, o CPTS e o KNCR11. Se a gente for olhar a situação deles antes da crise, eles alocaram 25,9% do portfólio em ofertas 476, né, o que dá normalmente a chance de você comprar um pouco mais barato do que no mercado secundário. Né, e quando você vende no mercado secundário, você tem aí um ganho de capital. E acabou que a eficiência do fundo em alocar todo o capital rapidamente jogou contra o fundo. Quando a gente saiu para o carnaval, viria aquela crise enorme. Né? E o fundo, se a gente olhar aqui, a disposição dele no relatório gerencial de fevereiro, ele tinha só 1% em caixa. E mais do que isso, o fundo dedicava 73% das compras que ele fez pensando em ganho de capital. Além disso, se a gente olhar a alocação por segmento, a gente vai ver que em shopping varejo eles tinham 21%. Ou seja, tudo indicava que a crise o pegaria de forma cheia. Né? Seria muito complicado você se sair bem durante essa crise. Vamos olhar como é que o fundo fez. Então, a pandemia viria? Essa era a grande pergunta do momento. Né? Se você olhar o relatório dele de fevereiro, você vai ver que ele se preocupou mais com a crise entre o Irã e os Estados Unidos, que propriamente com o Covid-19. Além do mais, o fundo acreditava que se a crise do Covid viesse, ela seria curta. Dá para criticar o fundo? Bom, eu pelo menos não, né? Porque eu também errei. Por que eu errei? Né? Apesar de eu trabalhar no hospital e já ter é, escutado 2 horas lá do webinar internacional falando sobre o Covid, eu julguei errado o que aconteceria. Quais foram os meus erros, que talvez tenham sido parecidos com os erros da Mogno, né? O H1N1 foi a pandemia anterior. Ele matava mais do que o Covid, a gente não teve lockdown aqui, então eu não acreditava que o Covid-19 provocaria lockdown. O lockdown era muito baseado na pesquisa do Phil Ferguson, né, na OMS, e a pesquisa dele estava crivada de erros. Inclusive, ele refez recentemente a pesquisa com os dados da época e deu resultados diferentes. Então, assim, não tinha muita credibilidade, né, mas tinha a autoridade da OMS para falar o que deveria ser feito naquela época. E, bom, aqui no Brasil, né, a gente tem um desrespeito às leis já tradicional, então também não achava que um governante teria força
para obrigar a população a ficar presa em casa, que eu também errei. Eu não levei em conta, esse foi um dos erros que dava para ver na época que eu realmente cometi um erro de avaliação, que eu não levei em conta o poder de disseminação do Covid-19. E a última coisa que eu não imaginava que uma pandemia seria politizada, né, tendo dois lados. Quando isso ocorre, a ciência vai para o beleléu, né, e leva a consequências danosas. Bom, então como é que era o caso da Mogno, como a gente falou? Ele tinha 1% de caixa. Quando a gente foi pular o carnaval, né, parecia aquele filme Catástrofe da década de 80, né, que tá todo mundo na festa quando vem a catástrofe, né? Então a gente estava no carnaval, os mercados fechados, e vem as notícias de fora, todos os mercados derrubando, a Ásia em lockdown, a Europa ameaçando entrar em lockdown também, e os Estados Unidos seria a terceira fase dessa crise aí. Então, todos os índices para baixo, uma queda vertiginosa e nosso mercado fechado. Era certo que quando nós abríssemos o mercado, a gente teria uma queda grande. Imagino que nessa hora aí o gestor da Mogno deve ter olhado para o lado, né? Isso, os preços vão cair. O que a gente faz? Como é que eu arrumo caixa que eu não tenho? E aí eles tomam a posição. O que eles fazem? Eles vendem o que tinha de KNCR 11, que já é levado como caixa. Eles aplicam no KNCR 11 porque ele teoricamente tem um carrego melhor do que você aplicar em renda fixa, que você paga imposto. Eles venderam o que tinha no TBOF, o TBOF ele se desfez do único imóvel que tinha, e com isso ele teve um pequeno aumento, então o fundo aproveitou para vender, e por fim ele vendeu o VILG 11, no qual eles tinham um ganho de capital expressivo, e assim eles conseguiram juntar um montante em torno de 5% do patrimônio líquido deles. Com isso, eles tinham algum dinheiro para investir, né? Os preços caíram, está tudo promoção, eles devem ter pensado, vamos usar esse dinheiro. E aí vem a primeira lição que eu vejo, né? A importância do caixa, né? Tenha sempre uma estratégia para você gerar caixa. Por quê? Porque as crises virão. Um FOF, ele não pode ter caixa, porque o carrego dele é muito grande. Provavelmente, se o Daniel Caldeira lá deixasse um grande percentual, ou nem precisa ser tão grande, que seja 7% aí do fundo em caixa para aproveitar oportunidades, ele seria muito criticado. E se a gente fizer a estatística no longo prazo, também não deve funcionar. Mas nós, investidores comuns, levamos essa vantagem em relação ao FOF. Então pense nisso. A gente tem que sempre ter uma estratégia para gerar caixa. A segunda coisa é faça as compras parceladas, né? Nunca gaste todo o seu caixa de uma vez em uma crise. É porque a gente nunca sabe o tamanho e a duração dela. E aí talvez a única parte que a gente possa criticar um pouco o fundo. O fundo não fez isso. Ele achou que as oportunidades depois da queda estavam boas demais para perder e ele usou todo o caixa para comprar os fundos. Como a gente sabe, a gente teve diversos circuit breaks em março, né? E acabou que as compras dele provavelmente foram um preço acima que no fundo lá da crise, né? Então fica a questão para a gente, como agir? Posso dizer para você como você deve agir, mas eu posso dizer o que eu faço. Eu tenho uma estratégia já há mais de 20 anos que eu utilizo, né, com relativo sucesso nas crises. Como é que eu atuo? Eu tenho no meu portfólio uma parte que está em renda fixa. Toda vez que a bolsa cai 10%, principalmente quando é em uma semana, eu tiro 5% do que eu tenho em renda fixa e compro e visto na bolsa. Se ele cair daquele ponto mais 10%, eu tiro mais 5% e repito a operação. E eu posso fazer isso até 5 vezes. Ou seja, eu posso tirar 25% do que eu tenho de renda fixa e jogar em ações ou em fundo de investimento imobiliário. Isso me faz pegar desnível uma queda de até 50% total. Quais são os acertos dessa estratégia, né? Ela impede o investidor de comprar tudo de uma vez. Ela não busca acertar o fundo, coisa que a gente nunca vai acertar, nem os grandes especialistas acertam. Ela dá tranquilidade por saber de antemão como se portar, né? Então a gente não entra em pânico. E fazendo um backtest, né, dessa estratégia, ela mostrou-se bastante confiável. O que é um backtest? Backtest nada mais é do que eu pegar os dados históricos, né,
e jogar uma estratégia ao longo do tempo e verificar se ela funciona. É muito importante que vocês não acreditem em nenhuma estratégia que exista por aí, né? Façam vocês mesmos o teste, né? E quais são os problemas com a estratégia, né? Primeiro, ela não compra na subida da curva. Se vocês observarem lá, a minha estratégia ela só comprou na queda, né? Então, como é que eu tento amenizar esse fato? Eu pego o dinheiro que sobra do meu salário, mais o que eu recebo dos fundos de investimento imobiliário que paga mensalmente, e compro na subida, tentando minimizar esse defeito da estratégia. Quedas muito acima de 50% pode deixar o investidor também comprado por preços caros. Esse é outro defeito dela. Mas quais crises fizeram a bolsa, ou o IFIX no caso, cair mais do que 50%? É muito raro. Então, assim, em geral, ela funciona muito bem. Agora, o grande problema dela é esse último ponto aqui. As crises que levam longo tempo para se recuperar deixarão o investidor comprado por bastante tempo. Quer dizer, imagine o gráfico que você teve a queda, caiu num ponto, em vez da curva se recuperar, pode ser em V ou W, como o pessoal fala, mas em vez dela se recuperar e voltar ao ponto inicial, ela segue uma trajetória de lenta recuperação. Isso faz com que boa parte do que você comprou ainda esteja acima do preço atual. Então, se a crise levar muitos anos, né, essa é uma estratégia que se mostra falha, né, porque a gente vai demorar muito tempo para recuperar aquele preço que a gente comprou. Então, tenha isso em mente. Eu uso essa estratégia, por isso que eu a recomendo. E se vocês fizerem os testes, vão verificar que ela funciona relativamente bem. Mas pense no que você deve fazer. Então, a gente fica por aqui. Aquele abraço. Na próxima aula a gente segue falando mais um pouquinho da Mogno. Até lá.